Em 2024, o agente consular americano, para aprovar o seu visto de estudante, ele espera que você tenha 3 coisas. Você sabe quais são essas 3 coisas? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, porque a terceira e última é a mais importante e com certeza, sem ela, o seu visto vai ser negado. Antes de qualquer coisa, é importante eu te dizer que a aprovação no visto de estudante americano não é de forma nenhuma uma loteria, mas sim um processo onde o agente consular busca compreender se você tem 3 pilares importantíssimos para que ele possa te aprovar no visto de estudante, e é sobre isso que eu vou falar para você agora. A primeira coisa que o agente consular quer saber é se você conhece bem o lugar onde você quer estudar e morar durante o intercâmbio. Os Estados Unidos é um país de tamanho continental, assim como o Brasil, formado por 50 estados, e existe uma variação significativa do custo de vida de estado para estado. Como, por exemplo, o estado da Califórnia tem um custo de vida mais elevado do que o estado da Georgia, por exemplo. E, obviamente, ainda existem variações de regiões, de cidades, de condados. Tudo isso você precisa ter conhecimento suficiente para mostrar para o agente consular no dia da entrevista que você sabe muito bem para onde você está indo, que você tem o recurso financeiro necessário para custear não somente a escola, mas também o custo de vida que envolve o lugar aonde você escolheu para morar e estudar durante o período de intercâmbio. Eu sei que esse ponto pode parecer um pouco óbvio, mas saiba que com a nossa experiência aqui de mais de 1.500 vistos de estudante solicitado no Blue Intercâmbio, nós já vimos centenas de pessoas que não tinham uma real consciência do custo de vida da região onde elas tinham escolhido para estudar e morar durante o intercâmbio. E muitas, centenas, não algumas, mas muitas mesmo, ao longo do processo, viam que outras regiões eram mais interessantes pelo custo de vida, também pela comodidade, e acabavam alterando o planejamento inicial. Isso é fundamental porque elas se aprofundavam mais sobre aquela região e no momento da entrevista elas sabiam responder a todas as perguntas envolvendo a localidade onde elas tinham escolhido para estudar e explicar para o agente consular os motivos que levaram elas a estudar nessas regiões. Então esse ponto pode parecer óbvio, mas ele é extremamente importante e ele é muitas vezes negligenciado e deixado de lado nos planejamentos. Então se atente a esse ponto, porque ele pode fazer total diferença no momento da entrevista e na aprovação do seu visto. A segunda coisa que o agente consular espera que você tenha é um bom motivo para estudar inglês nos Estados Unidos. Afinal de contas, por que você vai gastar suas economias estudando inglês nos Estados Unidos, sendo que você pode aprender inglês no Brasil? É fundamental que o seu intercâmbio tenha um motivo forte. O que ele está atrelado, por exemplo, no seu crescimento profissional? O que você espera realizar e conquistar com o inglês assim que você retornar ao Brasil? Então esse ponto ele é fundamental que você tenha a resposta plausível para apresentar para o agente consular no momento da entrevista. Afinal de contas, ele é a autoridade máxima para dizer sim ou não se o seu visto vai ser aprovado, e é ele e somente ele que você precisa convencer de que o seu intercâmbio é genuíno. Se prepare para responder essa pergunta, porque certamente ela pode não acontecer dessa maneira que eu fiz, ela pode acontecer de uma maneira mais sutil, mas certamente, com toda a experiência que nós temos no Blue Intercâmbio, ela vai acontecer em algum momento da entrevista. Terceiro e mais importante, no dia da entrevista o agente consular vai querer ter o máximo de certeza possível que você vai retornar ao seu país após o término do intercâmbio. Você tem que ter noção, e sempre isso em mente, que o agente consular é um agente federal e uma das responsabilidades dele é permitir ou conceder a permissão de estudo somente para intercambistas genuínos. E o que é o intercambista genuíno? Bom, o intercambista genuíno nada mais é que o estudante que sabe responder aquelas perguntas que eu coloquei aqui no vídeo anteriormente, aqueles motivos que eu coloquei anteriormente aqui no vídeo, ao agente consular de forma precisa, correta, que faça sentido. E além disso, o intercambista genuíno sabe exatamente o que ele vai fazer com esse aprendizado que ele vai obter durante o intercâmbio nos Estados Unidos no seu país ao retorno. Então, é fundamental você linkar o motivo do seu intercâmbio com o retorno ao seu país. Por exemplo, você tem na sua empresa uma vaga que demanda que você saiba falar inglês fluentemente. Esse inglês você não tem hoje, mas você precisa de uma forma rápida adquiri-lo. O intercâmbio é a forma ideal para isso. Então você tem agora um motivo para apresentar para o agente consular que está linkado ao seu retorno ao país. Então, isso é fundamental para que você tenha o seu visto aprovado. Além disso, tem toda a parte de documentação. Além disso, você precisa organizar essas ideias em documentos e também fala no momento da entrevista. Você precisa ter os documentos perfeitamente alinhados e perfeitamente preenchidos para que você tenha, sim, não apenas um discurso alinhado, mas também uma documentação sem falhas. E para isso, se você precisa de ajuda,
Se você quer ter o seu visto aprovado, se você quer buscar excelência nesse processo, clica aqui que a gente vai te ajudar na Nublo Intercâmbio a solicitar o seu visto de estudante, buscar a sua aprovação e realizar o seu sonho de internacionalizar as suas oportunidades. Nós te esperamos do outro lado. Até a próxima!